Graça e paz a todos os irmãos que estão nos vendo, ouvindo esse tempo de edificação, compartilhamento da palavra. Sejam todos bem-vindos. Desde já obrigado aos irmãos que estão colaborando para este evento acontecer. Que Deus continue sendo bondoso para conosco. Ele é a nossa sorte, é o nosso arrimo. Queremos saudar os queridos com a palavra do Senhor, registrada em 1 João capítulo 5, os 5 primeiros versículos, que diz e tem como tema a fé que vence o mundo. E diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Que todos nós, e hoje mais do que nunca, somos desafiados, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, em continuarmos firmes naquele que é o melhor, único, maravilhoso, todo-poderoso Deus. Por isso, dedicamos, exaltamos esse Deus, e a Ele seja toda honra e toda glória. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Deus, obrigado pelo exercício da possibilidade da fé naquele que é o melhor para todos nós, o Senhor Jesus. A palavra já nos diz que o justo deve andar pela fé, e nós somos desafiados hoje a exercer essa nossa confiança, essa nossa crença irrestrita, somatizada totalmente naquele que verdadeiramente é o nosso Deus. Aceite a nossa adoração neste momento, a nossa devoção. Mais uma vez, queremos nos entregar, e tudo aquilo que vamos aqui efetivamente realizar para a glória de Deus, em todo o tempo, não a nossa glória, sempre, sempre, sempre a glória de Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa exaltação, nosso reconhecimento ao Deus único e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Em nome do Senhor Jesus, aceita a nossa adoração, este nosso culto, essa nossa transmissão, em nome de Jesus. Amém. Queremos ainda na oportunidade louvar a Deus com o Salmo capítulo 75. Salmo capítulo 75. Está assim registrado o título: Deus é juiz. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta,
porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Servem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Deus é o nosso juiz, não somente o juiz da igreja, o juiz de todo o mundo, de todos os povos, de todas as terras. E é a Ele que prestamos culto, a Ele que reverenciamos, e haveremos de louvar e engrandecer o seu nome. Como diz o texto no início, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus, querido Deus, na tua presença continuamos. Aceite a nossa adoração, aceita também a nossa confissão, afinal de contas, como nós somos pecadores, nós deixamos a desejar sempre, nós falhamos por diversas formas, e todos nós sabemos, pelas nossas mãos, pelo andar dos nossos pés, pelos nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, atitudes, pensamentos. Misericórdia, Deus, misericórdia, continue perdoando os nossos pecados. Lamentavelmente nós somos pecadores, entretanto nós somos agradecidos. E como? Porque Jesus providenciou um intermediário, um mediador, Jesus, o nosso eterno Salvador, a nossa rocha, e Ele está conosco, Ele intercede por nós, Ele nos ama, continua a nos abrigar, dá ouvidos àqueles que o temem, e nós estamos aqui neste exercício contando com Ele em nossas vidas. Muito obrigado. E agora, Senhor, venha aceitar, queremos louvar, adorar, engrandecer o Senhor, através do ministério de louvor. Todos nós cantamos para Ti, ó Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa eterna gratidão, a nossa confissão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a igreja, mais uma vez nós estamos aqui para louvar e agradecer ao nosso Deus. E reconhecer que passamos momentos difíceis, passamos momentos complicados nesses dias, ao qual nós estamos sujeitos a ficar mais atentos com as coisas que acontecem, mas em tudo nós devemos reconhecer que a soberania do nosso Deus, tudo o que acontece é para a vontade do nosso Deus. Tudo que acontece no mundo não é a nossa vontade, mas que Deus esteja assim com nossas vidas, nos enchendo do Espírito e da vontade de estar cada vez mais na presença dEle, independente do lugar ao qual nós estivermos. Vamos adorar o nosso Deus. Senhor.
Deus, dizendo que Ele está acima de tudo e acima de todos. Está
muita alegria nós vamos receber a palavra de Deus. Queremos ler aqui, neste instante, o Salmo 78, o verso 1 diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O verso 7 diz: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Vamos receber de Deus preciosas lições e que Deus, o bondoso Deus, venha através de nosso querido presbítero Saulo trazer uma palavra poderosa para todos nós, Igreja do Senhor, neste momento. Que Deus abençoe o irmão. Vamos orar por ele ainda. Querido Deus, que este momento significativo na vida da igreja, ao ouvirmos a exposição da tua palavra pelo teu filho, teu servo, abençoa. Que as suas palavras, que a sua boca seja verdadeiro sal e luz para a vida da igreja neste instante. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É um privilégio estarmos aqui nesse momento, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu gostaria de ler aqui a palavra de Deus no livro de Isaías. Se vocês tiverem oportunidade, tiverem como de acompanhar a leitura do texto, assim fica melhor para o entendimento, mas acompanhe o texto. Livro de Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a gente vai compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, nesse momento para vocês, com toda a igreja que está nos acompanhando, acerca dessa passagem de Isaías, do profeta Isaías, quando no acontecimento da morte do rei Uzias, e a gente vai compartilhar, trazendo para os irmãos um tema ou uma situação em que nós vivemos, estamos vivendo e que por toda a vida iremos passar, que são as crises que acometem a todos nós. Inevitavelmente nós iremos passar por crises, seja ela qual for, seja ela de qual natureza for, e ela vai chegar para nós inevitavelmente. E era isso que estava vivendo naquele momento ali o profeta Isaías. O contexto dessa passagem diz que o povo de Judá estava vivendo uma crise com a morte do rei Uzias. O rei Uzias foi até um rei piedoso, mas com a morte dele, depois de mais de 50 anos reinando, o povo estava de luto, o povo não sabia o que ia acontecer, e ainda se instalou uma crise naquela ocasião, em que o profeta Isaías relata, o que em toda a passagem aqui do livro de Isaías relata como ficou a situação. Então nós vamos meditar nessa passagem, tentando trazer aos irmãos, a todos nós, o que fazer quando se instala uma crise, o que fazer, para onde olhar, como que a gente deve se mover
quando a crise chega até nós. E aquele momento ali está vivendo uma crise em algumas esferas, uma crise política, porque com a morte do rei Uzias, o trono estava vazio, homens perversos se apoderaram do poder, fazendo com que as pessoas mais pobres ficavam cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, fazendo leis injustas para que o povo pudesse perecer, e se instalou uma crise política. E o contexto daquela ocasião ali não é diferente de nós, como nós vemos, não somente hoje, mas ao longo do passado recente, como a nossa política, como que a corrupção se instala, como que as pessoas têm sido retiradas delas os direitos, como aqueles que estão no poder fazem as leis, a legislação para benefício próprio, como as pessoas pobres cada vez mais pobres e como os políticos e os poderosos cada vez mais poderosos, com dinheiros em paraísos fiscais, em poupanças a seu bel prazer. E o contexto dela não é diferente. A crise política fez com que o povo estivesse padecendo. Mas há uma segunda crise que se instalou também naquele momento, que foi a crise econômica. Como já mencionado, as pessoas estavam sendo retiradas de si os direitos. As pessoas que estavam no poder cada vez mais legislavam, corrompiam juízes para que pudesse fazer com que o inocente pagasse por aquilo que ele não devia, para aquelas pessoas poderem continuar ganhando mais e mais. E esse é o contexto que o profeta Isaías estava vivendo. Uma terceira crise que estava acontecendo naquele momento do povo de Judá era a crise moral. Quantos estavam vivendo totalmente dissonante dos ensinamentos da palavra de Deus? Quantos estavam vivendo de forma a estar longe daquilo que Deus requeria do seu povo? A palavra de Deus nos diz que era um povo de impuros lábios e ainda assim fazia oferecimentos e sacrifícios a Deus, mas que Deus não aceitava, porque não estava vindo do coração sincero, não estava vindo do coração puro. E uma última crise que se instalou lá é a crise espiritual, uma crise em que depois da morte do rei Uzias, as pessoas não conseguiam mais adorar a Deus de forma sincera. A própria palavra de Deus nos diz que o povo era pior do que animal irracional, porque o boi e o jumento conheciam o seu dono, e o povo de Deus ali não reconhecia o seu Senhor. Então era uma crise que estava instalada, e essa é a situação que o profeta Isaías estava vivendo. E aí eu faço uma pergunta para todos nós. Nesse momento de dificuldade, de crise que se instala, nesse momento em que a gente não tem o que fazer, muitas das vezes nós não temos como agir, não tem como dar mais um passo, o que fazer nesse momento? Como agir? E essa foi a experiência que Isaías teve, uma das maiores experiências da sua vida, que ele estava passando por isso. E em primeiro lugar, a gente gostaria de fazer uma reflexão em 4 aspectos. O primeiro deles, na hora da crise, nós temos que olhar para cima, olhar para Deus, ver que o trono do rei ali na terra estava vazio, mas o trono do Rei dos Reis estava ainda soberano, porque Deus estava no trono. Assim diz o versículo de 1 a 3, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nesse momento, estava se passando aquele momento difícil, o profeta Isaías olha para cima e contempla o Senhor. A visão que ele tem, ele vê Deus no alto e sublime trono. Ele vê que até os serafins cobrem o seu rosto para nos trazer a grandiosa glória do Senhor. E ele estava seguro porque, embora a situação ali terrena na terra estava na crise que assolava aquela nação, ele viu que Deus, que tem as rédeas do universo nas suas mãos, das suas mãos onipotentes, ainda controlava todas as coisas. E é isso que nós devemos fazer quando a gente está passando por momentos de dificuldades, seja familiar,
seja profissional, seja espiritual, seja na nossa nação, seja dentro da nossa casa, a gente tem que olhar para cima e contemplar que o Deus que governa o universo, o Deus que governa todas as coisas, ainda tem o controle nas tuas mãos. Ele tem o controle e a rédea da história nas mãos dele. E a gente deve olhar para ele para poder prosseguir e não abaixar a cabeça na hora da crise. Porque a crise nós temos dois caminhos. Ou a gente faz a rota para cima ou a gente faz o caminho do fracasso. E quando a gente percebe que Isaías estava passando ali, a visão que deu para ele, toda a grandiosidade de Deus, foi que Deus estava no trono. Em segundo lugar, quando a crise vem até nós, que a gente está passando por isso, nós devemos olhar ao nosso redor. Isaías viu o que o povo estava passando. Isaías viu até o pecado do povo, o que o povo estava fazendo. Ele olhou e clamou por misericórdia. Quando a gente olha nas passagens aqui do livro de Isaías, ele fala vários ai daquelas pessoas, ai dos beberrões, ele clamava e dizia assim, como que as pessoas estão vivendo dessa forma, como que antes adoravam Deus e agora está totalmente perdido. Ele olhou o povo, ele olhou o que estava fazendo e com os seus gemidos e com o clamor, ele clamava ao Senhor para que Deus pudesse intervir, para que Deus pudesse trazer de volta aquilo que já tinha sido instalado enquanto na direção, enquanto no poderio do rei. Uma terceira posição que nós devemos fazer quando a crise está assolando a nossa nação, está batendo a nossa porta, é olhar para dentro de nós mesmos. O quão difícil, irmãos, é olhar para dentro de nós mesmos, porque muitas das vezes nós vemos o pecado do povo, muitas das vezes nós vemos o pecado dos irmãos, mas não reconhecemos o nosso pecado, não olhamos para nós mesmos e nos arrependemos. Isaías aqui, ele diz aqui no versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu o seu pecado diante do Senhor, ele reconheceu que ele precisava de restauração, ele reconheceu que somente Deus poderia fazer obra na vida dele, e ele olhou para dentro de si, clamou ao Senhor, pediu perdão, e Deus o restaurou. Versículo 7, e com brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, às vezes, momentos de crises são, na maioria das vezes, uma coisa pedagógica para nós avaliarmos o que está acontecendo. Às vezes a gente vê uma crise acontecendo na nossa nação e a gente só fica observando, a gente só fica olhando, e qual a atitude que nós temos tomado? Será que diante disso tudo nós temos olhado para dentro de nós mesmos? Temos reconhecido a nossa fraqueza, a nossa pequenez, temos reconhecido quão longe muitas das vezes estamos do Senhor? E nós só vamos reconhecer o quanto somos pequenos e fracos quando mais próximos estivermos de Deus, porque nós vamos reconhecer o quanto Ele é santo. Quanto mais perto do Senhor nós estivermos, mais vamos reconhecer a graça dEle em nossas vidas, a graça imerecida do Senhor nas nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos caminhando tão longe do Senhor que a gente nem percebe como a gente está caminhando, que às vezes aquilo que é cotidiano, que é rotineiro para nós, é pecado diante do Senhor, isso não mais nos afeta. E o profeta Isaías disse isso daqui, ai de mim, eu sou pecador, sou homem de lábios impuros. Reconheceu o seu erro, reconheceu sua fraqueza diante do Senhor, e o Senhor perdoou e restaurou. E uma quarta situação que nós devemos quando uma crise se instala, e quando a gente está vendo uma crise, é olhar para frente. Olhar para frente, porque nós sabemos que o Deus que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, tem o futuro nas suas mãos e conhece todas as coisas. Devemos olhar para frente, nos colocando à disposição de servir ao Senhor, de fazer a obra do Senhor. No versículo 8, Isaías disse assim,
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nos momentos de crise, a gente pode e deve parar e refletir o que nós estamos fazendo para o Senhor. Será que no meio da crise eu tenho sido boca de salvação? Eu tenho sido boca de misericórdia? Eu tenho usado a minha vida para trazer de volta aqueles perdidos? Eu tenho clamado pela vida das pessoas? Eu tenho clamado por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho? Eu tenho me colocado à disposição de fazer a obra do Senhor? Eu posso dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como o profeta disse aqui, naquele momento difícil? E o olhar para frente é isso, é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Ele nos guie, deixar que Ele nos use como instrumento da sua palavra. Isaías clamou pelo seu povo, Isaías orou pelo seu povo, Isaías trabalhou pelo seu povo, e Deus fez com Isaías aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Basta nos colocarmos diante do Senhor. A gente hoje está vivendo, queridos, uma crise igual naquela circunstância espiritual. As igrejas hoje não têm pregado muito sobre o que é o pecado. Por quê? Porque hoje nós temos visto, as coisas são tudo aceitáveis. É melhor os templos cheios, com as cadeiras lotadas, mas com o coração vazio, um coração não quebrantado. E eu vou usar uma frase que Russell Shedd disse. Ele disse o seguinte, que a igreja, ela precisa de quebrantamento, ela precisa de coração arrependido, porque é isso que faz com que a igreja seja enfraquecida, é o coração duro. E esse povo era um povo de dura cerviz, não se curvava, não baixava a sua cabeça. E muitas das vezes nós como igreja, temos sido esse povo de dura cerviz. Talvez a gente quer que as coisas aconteçam do nosso modo, do nosso jeito, e deixamos as coisas de Deus de lado, tratando de outra forma. Mas nós devemos, diante das situações de dificuldades, de calamidade, hoje a gente está vivendo essa crise como vivia lá há mais de 2.500 anos, o que se passou lá em Judá. Olha como nós estamos vivendo hoje, sem poder estar no templo do Senhor. Estamos nas nossas casas, crise na saúde, crise na política, crise na economia, crise moral. Nosso país é sempre conhecido como o país das festas pagãs, como o país do carnaval, como o país da maior parada gay que existe. O povo está decaindo, os tempos passam, mas o homem continua o mesmo, caído em si mesmo. E nós devemos olhar para isso, olhar para essa situação como igreja, como servo do Senhor, e clamar pela nossa nação, clamar pela nossa vida, clamar pela nossa família, clamar pela nossa igreja, para que possamos ser boca de Deus, para que possamos ser instrumentos do Senhor nessa nação. E eu faço uma pergunta: você está disposto a ser usado por Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja? Você está disposto a servir ao Senhor com a sua vida, a se arrepender dos seus pecados, a se colocar diante do Senhor, para que Ele possa te restaurar, para que Ele possa te usar, como Ele fez com o profeta, para que você possa ser bênção de Deus na nação onde você vive? Esse é um chamado de Deus a todos nós. Esse é um chamado a pregar o Evangelho, a clamar pelos povos, a orar pelos povos, a interceder uns pelos outros. A crise ela vem, a crise se instala, a crise vem até nós, bate a nossa porta sem ao menos a gente perceber. Inevitavelmente algo acontece, seja na área que for, mas que nós possamos ter a nossa vida firmada no Deus, aquele que está no trono, aquele que governa todas as coisas. Então, queridos, esse momento que estamos passando ainda de pandemia, ainda de incertezas, é um momento para você refletir, colocar sua vida diante do Senhor, reconhecer os seus erros, reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que muitas das vezes
a nossa vida, a nossa boca profere palavras impuras, e somos como Isaías disse, e somos como aquele povo de impuros lábios, mas que o Senhor possa nos restaurar, possa nos perdoar, mas antes precisamos nos render a Ele, precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor, para que Ele possa fazer a sua obra. Na crise precisamos olhar para o alto e contemplar Deus que governa o mundo. Na crise precisamos olhar ao nosso redor e ver que as coisas acontecem, o que a gente tem feito. Nós temos clamado pelas pessoas para Deus restaurar. Na crise devemos olhar para dentro de nós, para que possamos reconhecer o nosso erro, para que Deus possa fazer a sua obra através de nós com um coração limpo e quebrantado. E na crise precisamos olhar para frente, nos colocando à disposição do Senhor, nos colocando à disposição para que Ele faça a sua obra, para que a igreja de Deus seja reconhecida. E eu quero encerrar essa pequena meditação, esse compartilhamento, encorajando a você, nessa hora, a pedir perdão para Deus e colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Seja onde você estiver, o que você estiver fazendo, você que estiver assistindo neste momento, peça perdão ao Senhor. Olha o que está acontecendo em volta. Quantas pessoas tiveram as suas vidas ceifadas nessa pandemia, que ontem estavam conosco, que não esperavam, que não tinham problemas. São sinais do Senhor como alerta para nós. Para o servo de Deus, a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida gloriosa. Mas depois da morte, nós não temos como fazer mais nada. Enquanto nós temos vida, enquanto nós temos fôlego, que nós possamos reconhecer a grandiosidade de Deus nas nossas vidas, que nós possamos nos compadecer daqueles que necessitam de uma mão ajudadora, que nós possamos compadecer daqueles que necessitam, que nós clamemos por misericórdia, porque todos nós somos falhos, somos pecadores, mas nós temos um Deus que pode nos levantar, pode nos restaurar, e nós podemos contemplar Deus num alto e sublime trono, onde Ele está governando o mundo, e que nós possamos ser bênção do Senhor na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, no lugar onde nós estivermos, nessa nação onde nós estivermos, para que Deus possa cumprir o seu plano e os seus propósitos na vida de cada um de nós. Que essa meditação, que essa reflexão, você possa no final dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, da forma que o Senhor quiser, da forma que o Senhor aprover que eu faça, seja onde for, seja como Tu quiseres, que eu possa ser um servo fiel ao Senhor. O Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, abençoando toda a nossa igreja, e que possamos clamar pela nossa nação, que nesse momento de crise, Deus possa estar nos despertando a viver uma vida pura e santa diante dEle. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que palavra maravilhosa é essa que nós acabamos de ouvir. Eu gosto, particularmente eu gosto da palavra viva, né, que vem da palavra de Deus. E também aquele tipo de mensagem que em todo tempo Deus é indicado como solução, como vitória. Então, no momento de toda e qualquer crise, primeiro buscar a Deus. E a igreja em todo tempo tem a oportunidade de continuar evangelizando, conquistando as pessoas. Na oportunidade, vou até compartilhar aqui o que fiz, essas pequenas mensagens. Criei um grupo de transmissão de pessoas alvos de evangelização. E todo dia, mesmo que elas não gostem, não sei, eu estou mandando a mensagem de Deus para elas. Enfim, nós temos, queridos, de continuar como igreja, evangelizando através da nossa vida, conquistando as pessoas e dando o nosso melhor, a nossa criatividade, o que vem à nossa mente, para que este Deus Todo-Poderoso seja reconhecido, seja adorado, seja exaltado. Nós vamos
finalizar o nosso encontro de hoje, louvando, glorificando a Deus com o hino Sossegai, número 254 de nosso hino Novo Cântico.
Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai, por mais uma vez, Senhor, nos dá essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, de prestarmos culto, ó Deus, a Ti, de virmos aqui, ó Deus, e colocar a nossa vida e o nosso coração diante do altar do Senhor, e prestar, ó Deus, um culto que é somente o Senhor que é digno de receber. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor esteja olhando para nós, ó Deus, nos perdoando, nos purificando de todo pecado, para que a nossa vida, Deus, seja realmente uma vida digna do Evangelho do Senhor e que o Senhor possa, Deus, se agradar de nós conforme a Tua graça e a Tua vontade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que esteja acompanhando, Deus, essa transmissão, esse culto, que o Senhor esteja abençoando cada família, cada lar, que o Senhor esteja, Deus, contemplando as necessidades, ó Deus, e suprindo de acordo com a Tua vontade. Nós oramos, Deus, agradecidos, ó Deus, por tudo, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela proteção que o Senhor tem nos dado, pela provisão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Continue abençoando, Deus, essa oração que nós fazemos, confiando em Ti, na graça do Senhor e na Tua misericórdia que se renova cada